Olá, eu sou o professor Melo. Nossa aula de hoje é de um assunto muito importante, um assunto muito recorrente em qualquer prova de vestibular. Na verdade, a gente vai falar de Revolução Industrial e precisamos entender que a Revolução Industrial ela tem um contexto muito articulado com praticamente tudo que a gente está vivendo hoje. Todo o processo da formação das grandes fortunas tem a ver com o mecanismo articulado pela Revolução Industrial. Vamos prestar atenção num detalhe. O país pioneiro foi a Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra ela já vinha passando por um processo de transformações no século XVII, quando a nível interno, por exemplo, ela viveu uma fase chamada Revolução Gloriosa, no momento, por exemplo, em que ela teve lá um Lorde Protetor chamado Oliver Cromwell, que ela chegou a ser temporariamente uma república. Mas a medida seriamente mais importante foram os atos de navegação, o que deu à Inglaterra um processo diferenciado, porque ao obrigar que os produtos ingleses só fossem transportados por navios ingleses, isso então fortaleceu o discurso marítimo daquele país. Na verdade, a sua marinha se expandiu, consolidou-se então como uma potência naval naquele momento, e agora o objetivo é buscar mercados. Outro aspecto, a Inglaterra também vivia nesse mesmo processo um mecanismo diplomático de procurar ampliar esses mercados, procurando novos parceiros. Vamos olhar então uma questão que a gente pode trabalhar muito bem, aonde a gente vai colocar a história do Brasil nesse link. É quando, por exemplo, os ingleses ajudaram na guerra que expulsou os holandeses do Brasil, chamada Insurreição Pernambucana. Ora, é claro que o interesse da Inglaterra não é imediatamente com Pernambuco. Na verdade, é derrotar um grande inimigo, que é a Holanda. Mas, num segundo plano, tem um outro aspecto. Num segundo plano, então, seria colocar Portugal como um grande parceiro. Ora, Portugal ofereceu o que aos ingleses? Ofereceu grandes mercados. Afinal, há de se pensar, ali no século XVII, Portugal tem impérios aqui na América, tem impérios na África, tem impérios na Ásia. Ora, era um mercado muito bom. E aí, no início do século XVIII, é assinado o Tratado de Methuen, também chamado Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado deu à Inglaterra uma condição muito importante, foi a de acumular cada vez mais metais preciosos. Afinal, a sua balança comercial ela vai se tornar tão importante nesse momento que aí a gente vai começar a ver que também a nível interno, a Inglaterra ela vai começar a viver os seus próprios processos. Outra questão, já que havia necessidade mesmo de se produzir, aí eu vou usar o tecido como um elemento importante, e eu vou usar de novo Portugal, já que a gente está falando aí do Tratado de Methuen, é uma questão que a gente precisa claramente articular. No Brasil e em Portugal, você está vendo então crescimento de atividades, aí eu vou usar o Brasil de novo, no ciclo da mineração, há um aumento de população, há um aumento do número de escravos. E aí, como é que eu vou vesti-los? Bem, é a Inglaterra quem produz o tecido. É a Inglaterra que coloca à sua disposição, por exemplo, grandes mercados. E aí, meus jovens, vamos pensar numa coisa. Como é que, então, eu vou articular a minha indústria? Ora, eu vou criar uma lei que, a nível interno, vai colocar à minha disposição mais lã para eu produzir mais. Eu estou falando dos cercamentos. Agora, as terras iam ser usadas mais como pastos. E aí, ao usar como pastos, você pode, então, entender que, de alguma forma, alguma mão de obra vai ficar disponível. Alguma mão de obra, essa mão de obra vai ficar, de alguma forma, articulada com esse processo, porque você vai ter um êxodo rural. Grandes contingentes saíram do campo e foram procurar as cidades, porque lá nas cidades haviam as fábricas, e essas fábricas elas eram capazes de abrigar, então, essa força de trabalho. Então, você tem, primeiro, as máquinas a vapor. Segundo, mão de obra disponível. Terceiro, mercados que estão ávidos a receber cada vez mais essa manufatura. E aí a gente pode somar mais um aspecto. Estamos numa transição importante do século XVII para o século XVIII e outras potências começarão a rivalizar.
E aí, então, você vai começar a trabalhar com uma outra condição, é que, a partir de então, a nível interno, você vai ter a formação de grupos. Por exemplo, o dono do meio de produção, ou seja, o capital. Você vai ter aquele que é a força de trabalho, o proletário. E aí, é claro que você vai ter que conciliar interesses entre o capital e o trabalho. Você vai ver, então, que é muito difícil você, na verdade, estabelecer uma regra no qual todos vão estar, de alguma forma, felizes. Por quê? O dono do meio de produção quer mais lucro, o trabalhador quer aumento de salário. Então, quando você imaginar essa primeira revolução industrial chegando ao fim, você vai entrar num século XIX, onde alguns movimentos vão começar, então, a trabalhar a ideia de que ou a máquina ela vai tirar o teu emprego, ou essa máquina, então, é a garantia de um processo de crescimento. Movimentos como, por exemplo, o ludismo. A ideia era quebrar as máquinas. Por quê? Quebrar as máquinas era garantir os empregos. Ou então o próprio cartismo. E aí a gente pode também avançar nesse século XIX, que essa luta entre o capital e trabalho, ela vai chegar então no nível filosófico mais arraigado, quando você tem personagens, por exemplo, que escrevem da necessidade de se formatar uma sociedade onde essa luta de classes vai ser menos intensa. Podemos citar aqui, por exemplo, dois personagens, Karl Marx e Engels, e obras importantes como, por exemplo, o Capital. Neles, claramente se mostra a ideia de que era preciso, então, diminuir esse elemento que é a exploração e dar também ao trabalhador o espaço. Então, nós tivemos 3 revoluções industriais. Uma no século XVIII, consolidou, então, o poder da Inglaterra e fortaleceu uma nova ordem política. Uma no século XIX, onde, então, surgiram novos elementos, novos combustíveis, as máquinas se tornaram mais intensas, porém, com a concorrência de outros países, você vai ver, então, um choque que nós vamos entrar, então, no século XX, cujo resultado desse choque foram as guerras mundiais. E vamos, então, na segunda metade desse século, pela terceira Revolução Industrial, que, na verdade, procura o bem-estar, procura trabalhar a tecnologia, procura formalizar melhor essa coisa, então, do homem inteirado com a máquina, com os meios e com a tecnologia.